Hoje eu falo com ele, que já trabalhou como policial, agente penitenciário, trabalhou com finanças e hoje, é claro, trabalha com chopp. Que é uma palavra que não existe, falo com ele sereno. Olá, como é que tá? Tudo bem? Beleza? Prazer, obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço a vinda e a cerveja. Inclusive é ele que o nosso patrocinador mora aqui com a cervejinha. Muito boa, hoje tem uma IPA aqui pra gente degustar enquanto a gente bate um papo. Ah, IPA é IPA, né? Maravilhosa. IPA. Sabe que Mudei IPA... o estilo porque eu sabia que éramos nós. Você tá vendo, né? Quanto é os outros é Pilsen. Entendeu? E pelos de carteirinha, né? Toda vez eu sirvo. Dessa vez eu não vou servir porque Então, eu tô na vamos sua... lá. Eu não cometo sacrilégio. Trouxe um growler aqui, já começando a falar sem que você me pergunte, é uma cultura relativamente nova no Brasil, assim como das próprias cervejas especiais. O growler é o nome dado a todo tipo de embalagem, garrafa, garrafão, que é usado para transportar e para acondicionar a cerveja fresca, a cerveja na pressão, ou aquela que a gente conhece como chopp. Eu fiquei sabendo que chopp mesmo não existe, né? Na verdade, essa palavra, existem algumas histórias e algumas versões aí quanto ao surgimento dessa palavra. Então muitos defendem que ela não só existe em português, aí tem uma história de um cidadão que pedia uma expressão em alemão, na verdade, mas ele não era alemão, e aí os alemães começaram a entender como chopp, então a coisa nasceu, é meio confuso, mas enfim, vamos tomar um chopp ou uma cerveja fresca na pressão. Enfim. Saúde, olha aí, fantástica. Sereno, da onde você surgiu a ideia de você abrir? Falar, vou vender cerveja e não vai ser das grandes marcas que a gente conhece. Comercial, né? Porque hoje a gente tem grandes marcas aí. Você tem a Ambev, você tem até a Coca-Cola como distribuidora, tudo. Só que você fugiu desse universo e focou completamente numa cerveja artesanal, completamente fora da caixinha. Exato. Da onde veio a ideia? A ideia foi o seguinte, eu tive contato com esse universo, a gente chama de universo porque assim, é uma história, é toda uma outra realidade. Então, para quem gosta, para quem é entusiasta, quem vai mergulhar, a gente fala universo cervejeiro, então a gente usa essa expressão no mercado. Meu primeiro contato com esse tipo de produto foi em 2001 e foi meio que por acidente. Eu estava dentro de um empório muito conhecido lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, enfim, e um dia eu estava procurando algum outro produto, passei por uma ponta de gôndola, vi uma garrafa diferente e tal, perguntei para o atendente, peguei o rótulo, ele me explicou ali de uma maneira simples e tal. Essa é uma Weiss e tal, uma cerveja de trigo, assim, assado, tudo. Eu falei, nossa, eu não conheço, né? E aí ficou aquela conversa e ele foi me explicar, mas não é uma cerveja comercial, é uma cerveja mais específica, uma cerveja artesanal. E ok, passou batido, eu peguei uma garrafa dessa por curiosidade, levei, deixei na minha geladeira e, enfim, passado alguns dias eu fui experimentar a tal da cerveja. E foi amor à primeira vista. Foi amor, literalmente, à primeira vista. É um outro paladar, um outro aroma, a cor, o corpo. Eu vi que tudo era diferente. E aí comecei a ler o rótulo, entrei na internet, fui pesquisar um pouquinho. Voltei lá depois de um tempo, procurei esse mesmo atendente e falei para ele da minha experiência, fiquei curioso, na verdade. E aí, como esse lugar não era especializado em cerveja, era castanhas, doces, algumas outros souvenirs, ele me deu um outro endereço, né, de um outro lugar em São Paulo, que era especializado, era uma loja que já tinha, né, produtos direcionados. Na verdade, eles trabalhavam com uísque, vinho e cervejas especiais. E fui eu para essa loja. Então, E nunca mais saí. Quando eu entrei nessa loja, você não faz ideia. Então, o seu projeto começou de consumo. De cliente para empresário. De curioso, e aí comecei mergulhar literalmente de cabeça. É um paladar que me agradava e aí comecei a experimentar, comecei a estudar, comecei a descobrir que a coisa ia muito além daquela cervejinha do dia a dia que a gente utiliza a expressão cerveja comercial, que é uma cerveja produzida para consumo em massa, mas aí que é uma outra questão. E nesses estudos eu fui descobrindo história e aí conhecendo as escolas, nós chamamos no meio, né, escola belga, escola alemã, escola americana, e fui vendo que a coisa ia muito além. E então estudei, passei a conhecer, comprar, frequentar, fazer curso e
me apaixonei por isso. E lá no final de 2016 que eu resolvi tornar essa paixão um negócio, na verdade. Então, peraí, então você tava lá, beleza, descobriu o produto, conheceu, se apaixonou, né? Não é à toa, né? Meus pêsames por você não ter tomado primeiro uma IPA. Não, mas nem podia de cara. Depois a gente vai falar dessa questão do paladar. Né? Desculpa, eu sou mais refinado, eu tomo IPA, gente. Selo babaca, né? Não, é uma questão justamente de ir graduando o paladar. É que nem jiu-jitsu. Você começa na faixa branca, vai pra baixo. Vamos numa escalada. Eu também sou hipeiro de carteirinha, ainda eu usei essa expressão. Mas, na verdade, não é... É uma questão muito pessoal do próprio paladar. Depois que você passa por um processo sensorial, aí você vai identificando aquilo que mais te agrada. A minha preferência, explicitamente, é IPA também. Tem essa coisa dos hipeiros, né? Parece que tem um clubinho fechado dos hipeiros dentro do universo cervejeiro, né? Não é simples assim. Não, é que na verdade a maior parcela, né? Isso não estamos falando de uma pesquisa, assim, mas pelo que a gente conversa, pelo que a gente sente no dia a dia, no próprio trabalho do Empório e no bate-papo, é que uma grande parcela daqueles que apreciam esse universo, a IPA é uma representação muito grande. Dentre os estilos, que são vários. Beleza, você era consumidor e foi passar para empresário. Qual foi o ponto de virada? Você falou assim, não, agora eu vou investir tempo e dinheiro para fazer isso como negócio. Eu sou de São Paulo, como comentei, eu vim para Bebedouro em 2016 por conta de trabalho, era servidor público e tal, então assim, mais um projeto de vida, viver numa cidade do interior, um ritmo mais tranquilo, qualidade de vida era o que mais pesava. E cá estou eu, vim parar em Bebedouro, por conta do trabalho e tudo mais. Nessa época, eu já começava a ter interesse por trabalhar com esse produto, mas havia um entrave muito grande, porque essa cultura é muito nova no Brasil. Lá fora nós estamos falando de histórias de 2.000 anos, 1.500 anos. Mas no Brasil é muito nova. E eu sempre tive essa vontade, então eu sempre fui um empreendedor, tenho uma veia empreendedora muito forte, já comecei a vender picolé quando era moleque, já trabalhei com tanta coisa, já tive algumas outras empresas e essa vontade era uma coisa latente, juntar paixão e negócio. Então eu acreditava que daria certo a receita, mas era um desafio muito grande, porque é uma cultura muito nova, você tem a questão do valor agregado ao produto, enfim, então as dificuldades são grandes. Você já começa a vender, é uma cerveja que a hora que você começa a entrar mais para parte de gráfico, de análise de produto, você vê que é uma cerveja que é uma cerveja premium, né? Ela é mais cara, ela tem um valor maior. Ela tem um valor agregado por conta de insumo, né? Sim. Então, assim, não cabe nenhum tipo de comparação. De maneira alguma, mas se a pessoa for comparar as cervejas ditas especiais ou cervejas artesanais, enfim, tanto faz a expressão que a gente utiliza, com as cervejas comerciais, então há uma discrepância muito grande. Na verdade a gente fala que não cabe comparação, porque nós estamos falando de produtos muito distintos, e aí eu estou falando da base de insumo. Então, não cabe comparação efetivamente. É porque a hora que a gente vai analisar, fazer plano de negócio, eu sei que você fez isso, eu quero que você me fala mais sobre isso. A gente vai analisar os produtos e a gente coloca lá. Qual que é o grande mercado? Um grande mercado chamado mercado de bebidas alcoólicas. Certo. Aí tem um mercado de cervejas. Tá. Tem aí dentro do mercado, tem fermentados. Aí dentro do mercado de cervejas, você tem as cervejas... ditas especiais. Ditas especiais, tem as cervejas de consumo, você tem submarcas. Então você vai tirando as fatias ali, dentre elas você escolheu um mercado mais, tipo, com um público mais afinco, parece, porque você tem um público teoricamente menor, que é a proposta, sim. Só que em comparação é um público muito mais exigente, para tudo. É muito. Ele é exigente pro local, pro ponto de venda, pro embalagem, atendimento, e aí a gente entra numa seara que esse produto ele traz uma proposta de negócio com grande especificidade. Então você tem que entender isso daí, que não é... E aí é uma particularidade do produto, não é uma escolha minha.
Produto te obriga a Sim, ter um lugar ele- muito lindo, te obriga a ter não precisa ser um muito lindo, atendimento. mas assim, você precisa ter um local Ele é minimamente... modesto, ele é modesto. A loja dele é maravilhosa. Se você não conhece, por favor, vá lá. Não, é bacana. A gente procura criar um ambiente que seja muito agradável e que remeta quem está no ambiente à cultura. Então tem as placas, toda a decoração. A gente tenta... Tem muita gente que fala, lembra um pub e tal. Mas foi pensado justamente para que você tenha uma experiência de imersão na cultura. Então, enquanto você está degustando lá, conhecendo, ou para quem já conhece, enfim, você tem todo também um contexto. Então, eu até falo para o pessoal, porque ele vende cerveja, vende isso. Não, eu não vendo cerveja. E aí a pessoa fala, mas como não? Eu ofereço uma experiência. Né? Eu ainda brinco e falo Galera, que vender cerveja, qualquer um vende. Galera, anota isso. Inclusive tem... eu até brinco, né? Falo, galera, anota isso, porque tem um crescente, e isso já tem vários estudos, várias consultorias americanas, europeias, falando do crescente da venda de experiência. Sim. Na hora que você vende uma viagem, você não vende a viagem de avião e hotel. Você vende a não experiência. vende uma passagem, uma hospedagem. Exato, você E vende tudo da quem experiência. trabalha nessa linha ainda, eu acho que está fadado... A levar um choque. Né? com certeza. Eu não o consumidor diria- é cada vez mais inteligente, mais Eu não diria exigente. estar fadado tipo ao fracasso, à Não. falência, não é isso, mas vai levar um choque. Vai. Vai levar um choque se porque a adaptar, tem que fazer experiência vale muito. Tem que fazer uma leitura de mercado e esse ponto que você tocou é muito crítico mesmo, principalmente para esse universo, assim como alguns outros produtos. Entender o que o cliente busca, estar muito atento ao mercado, eu falo de fazer uma leitura do mercado, então o próprio cliente, ele chega na loja perguntando, eles trazem, é muito engraçado porque eles printam as coisas, ele vê um amigo tomar, ou ele toma numa viagem que vai para fora, ou aqui também, mas numa outra loja, numa outra cidade. Sereno, você tem essa daqui? Você conhece essa daqui? Então, é um bombardeio a todo momento, perguntando, e você tem que estar ligado, você tem que estar muito antenado e Ou seja, atualizado. você nunca mais vai parar de estudar, né? Não pode. Nunca. Não pode, porque existe... por exemplo, a gente tem a base, né, do produto, a gente até brinca aqui, olha. Você fala da lei de pureza alemã, mas isso aqui cria um universo gigantesco com muito estilo, variação de estilo, subestilo. Tem coisas que são sazonais, tem umas receitas muito loucas também, o pessoal dá uma viajada de vez em quando, mistura uns adjuntos muito doido. Eu já vi nego fazer cerveja artesanal com rúcula, umas com coisas... pitanga, põe fruta, e põe tempero, e põe condimento, enfim. Ele é muito amplo nesse aspecto, há uma liberdade muito grande de criação, e isso é muito interessante porque é coisa que você não tem numa cerveja comercial. Jamais! Você tem aquele mercado ali pautado, com aquela logo, aquele posicionamento de marca, e quanto a isso, muito ok, milho nada de e errado. arroz, né? Mas não vamos entrar nessa seara, bastante milho e arroz. muito. Mas você tem uma postura assim muito sisuda, né, da marca, da logo, do posicionamento. E já aqui existe uma liberdade muito grande. Tanto é que se você passear na loja, você vai ver rótulo, a liberdade de criação. Então tem desenho, tem brincadeira, tem até xingamento em alguns rótulos. É muito legal. E cara, como que você consegue fazer para se manter atualizado num mercado tão pulverizado? Eu costumo dizer que a operação da loja em si, por ser ela atua num mercado específico, né? Então a gente tem um posicionamento de mercado e aquela doutrina que a gente vai seguir. Existe muita inovação e o universo lá fora do país, como disse, nós temos uma galera aí nas escolas belgas, alemãs, escola americana, que estão produzindo cerveja há 1.500, 1.800 anos. Então... Eles têm um pouquinho mais experiência, né? A gente tava aqui, né, um matagal só, e os caras estavam fazendo cerveja lá e dando aula do que é cerveja verdadeiramente. Tem muita coisa para aprender. Hoje, com o aquecimento desse mercado, nos últimos anos, cresceu muito essa cultura no Brasil, isso trouxe muita inovação. Então, nós estamos falando diretamente de um surgimento de marcas gigantesco. Nós temos aí, eu vou falar de dados os mais atuais, né? 2020 não conta por conta de tudo que ocorreu. Nem 2000... tem registro, eu acredito que nem saiu um levantamento, mas
2020 a gente põe numa caixinha. Cancela, né? Não aconteceu. Dá restart. 2019, se não me engano, no primeiro ou segundo semestre, vou ficar devendo agora, mas depois pesquisa, dá uma olhada lá, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é quem faz a certificação, né, da planta de produção, da atividade industrial, né? Ele tem que certificar, tem que licenciar, ele audita, registra tudo. O MAPA teve um crescimento exponencial, uma coisa absurda. Então tem comparação de que assim, nos últimos 10 anos, se não me engano, os 6 meses, o primeiro semestre de 2019 teve mais registro do que nos últimos 10 anos. Do surgimento de micro cervejarias ou cervejarias. Caraca! Então, se não me engano, foram 800 em um semestre. Nós estamos falando de um número, eu não vou lembrar o número certinho, mas dá uma olhada lá. É uma coisa absurda, absurda. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Por quê? Caraca, isso é incrível. É uma explosão gigantesca. Nós estamos falando nível Brasil. E é claro que isso se replica em outros países onde também essa cultura está engatinhando ainda, aqui como no nosso. Isso traz uma baixa, o preço, né? Você aumenta o volume, a oferta de produto, então traz o preço um pouquinho mais acessível, ajuda a difundir, tanto é que esse mercado tem crescido muito e as cervejas, as grandes marcas aí comerciais estão correndo, cada uma aí com a sua estratégia atrás de ter a sua linha de cervejas especiais, cervejas artesanais, porque o mercado é uma crescente. Mas os críticos falam que as grandes não tem na veia, não tem a cultura dessa galera. Porque como são culturas muito diferentes, é difícil você colocar para dentro de uma grande corporação. Formação de espuma, escala de cor. O que você está falando é o seguinte, como eu disse anteriormente, não cabe comparação, e aí nós não estamos aqui para crucificar a cerveja comercial, não é isso de maneira alguma. Tem a importância dela. Só a gente que tem a ela maior cervejaria do mundo no país. Sim, um Isso grupo gigantesco de atuação mundial, isso é indiscutível e não é a questão aqui. Mas esse mercado, ele visa atender a demanda, e nós estamos falando de volume. Nós estamos falando de atender efetivamente esse público aí, essa fatia de mercado que é indiscutível. Isso é inegável. Mas para a produção da cerveja dita artesanal, especial, enfim, a gente tem que ter um olhar voltado para a qualidade. Até porque você precisa atender uma série de preceitos para classificar isso enquanto cerveja artesanal. E aí nós estamos falando de qualidade, de método, de processo. Só que é difícil manter uma produção desse tipo de proposta em volume. Então você está me falando que se o cara falasse, se uma Ambev da vida falasse assim, vou produzir uma cerveja artesanal num volume de uma marca já consagrada, como qualquer outra aqui, Brahma, Skol, tudo, você fala que ela não vai conseguir fazer essa gestão. Ela pode conseguir, mas ela vai ter que ter uma operação dedicada especificamente à produção dessa cerveja. De toda a cadeia produtiva, toda a cadeia, compra, a venda, a distribuição. Nós estamos falando de insumo diferente, nós estamos falando de processo diferente, tempo de produção, custo e tudo mais. Essa empresa, seja qualquer uma, ela vai ter que se dedicar especificamente para uma linha de produção onde ela respeite todos os processos, né? Tempo, insumo, e para atender em volume realmente é complicado. Tem algumas cervejarias que hoje já tem maior expressão, né? Que produzem cervejas especiais, cervejas artesanais, que conseguem aí um certo volume, mas nada comparado às gigantes de consumo de massa, né? Porque quando a gente fala de grandes marcas, assim, a gente tá falando dessas marcas que exportam pra caramba. E aí nós temos também, Sidney, é importante a gente deixar claro, isso é uma questão cultural. Como eu disse que é um universo muito recente, é uma cultura muito recente no país, você precisa de tempo para amadurecer e para disseminar. Nós estamos falando de um paladar completamente diferente daquilo que as pessoas entendem enquanto cerveja. E tudo ok quanto a isso, não há problema algum. Nós estamos trazendo um produto novo.
diferente. Pra disseminar isso leva um tempo. Leva um tempo, você precisa de uma maturação, você precisa de um trabalho. Então eu chego para você e te apresento, olha, essa é uma IPA, essa é uma Weiss, essa é uma Stout, essa é uma Porter. Mas o que é isso? É cerveja. E você tem uma referência do que é cerveja. E aí eu tô falando de todos nós. Sim. Assim como eu tinha, quando conheci pela primeira vez, para mim cerveja era aquilo que eu conhecia, que eu via propaganda, que eu comprava, que eu tomava no churrasco no final de semana. Quando você tem contato com isso e aí começa a descobrir que insumo, processo, história, você fala, peraí, a coisa é diferente. Então você desconstrói aquilo que tinha enquanto referência e constrói, né, uma descoberta. Isso demanda tempo, isso precisa de muita saliva, eu brinco lá na loja, eu falo que precisa de muito umbigo no balcão. É o que eu estou fazendo aqui em Bebedouro desde final de 2016, início de 2017. Para disseminar essa cultura, trazer... Quando eu montei a loja, e logo que comecei a trabalhar, era ainda lá na esquina, a menorzinha, né, a primeira, formato, as pessoas entravam na loja, nós estamos numa cidade pequena, no interior do estado de São Paulo, é natural que seja um choque. E as pessoas entravam curiosas, até tinha os... Você frequentou a loja, Sim. Você lembra as peças de madeira lá, os caixotinhos, tal, uma coisa bem rústica, era toda diferente. diferente. E aí as pessoas entravam, era um barato isso, porque eu apresentava, o que é isso e tal, o que o senhor vende, o que você faz, aí eu contava da história, dava uma provinha e tal. Muita gente ficava olhando pra mim assim, enquanto eu falava, e o cara pensava, eu tenho certeza, esse cara é louco. E eu falando de Growler Station, de malte, de lúpulo, de cervejas artesanais, e de estilos, e o cara ficava assim... E era muito interessante, porque ninguém é obrigado a saber. E é uma coisa que está surgindo. Então lá naquela época eles me chamavam de louco. Aí hoje, passado 4, 5 anos, eu já, graças a Deus, consegui trazer. O pessoal já chamava de louco, hoje vai lá no Empório Sereno para tomar um porque gostou. E tem uma parte que fez igual, né? E abriu outras lojas. Eu amo a concorrência. Sim, ela é ótima. Porque a concorrência não deixa a gente ficar parado. A concorrência ajuda a divulgar até o nosso produto. Com certeza. Porque não importa, se você tá vendendo um produto completamente novo, pô, tô vendendo uma banana diferente aqui e tal, e tem mais gente vendendo essa banana, você já não precisa explicar mais seu produto. Exato. É só vender. Você tocou num ponto muito interessante. Eu sempre uso o seguinte, para quem se interessa e quer bater papo às vezes sobre o começo, pergunta como é que foi, eu falo que o desafio foi duplo. E aí eu uso esse exemplo. Então, montei o plano de negócio, decidi aquela virada de vou trabalhar com isso. Então eu tinha um tempo livre, até por conta da minha atividade como servidor público, eu podia me dedicar e me debruçar sobre isso. Fiz um plano de negócio, organizei tudo, comecei aos pouquinhos e tal, montei a loja e iniciamos o trabalho. Eu falo que o desafio era duplo, olha que interessante isso para o empreendedor. Vamos supor que você vá abrir uma salgaderia. Vou abrir uma salgaderia lá na praça, vou vender suco, refrigerante, salgado, esfirra, coxinha, pastel. Você tem um desafio que é inerente a qualquer negócio, que é planejar, estruturar, montar o teu negócio e, de alguma maneira, conseguir desenvolver isso e manter-se no mercado. Fazer propaganda, trabalhar, ter um bom produto, um bom atendimento, todos os ingredientes aí que a gente sabe que são necessários minimamente, é o dever de casa de todo empreendedor. É o que a gente chama aqui na agência do ABC, né? É. Você precisa ter aquele ABC mínimo, né? Aquele mínimo você tem que ter, né? Senão a coisa nem começa. Se você abre esse exemplo que eu estou usando, uma salgaderia, quando teu cliente chega na tua loja, você precisa explicar para alguém o que é uma coxinha? E nem precisa explicar o porquê que ela custa 2, 3, 4 reais. Então, Ele assim, já tem um padrão de que preço. salgado que você tem? Olha, eu tenho a coxinha, eu tenho a esfirra e eu tenho o pastel. O que esse cliente vai te perguntar no máximo? Tem pastel do quê? Ah, eu tenho de queijo e de carne. E a tua coxinha, com ou sem queijo? Né? Pra não falar aquela marca lá, chique. Que inclusive é de Bebedouro. Sim. Nesse caso, nós estamos um passo atrás. Eu primeiro preciso criar a demanda. Cara, Você olha entende? essa coxinha. O cara Desafio- vai falar, o que é isso? Então, Exatamente. a coxinha ela é feita Coxinha de é um massa, produto feito assim, com massa, isso que ela- assim, vem de tal lugar, o recheio é assim, assado. Quer experimentar? Ele experimenta uma coxinha. É bom, mas é diferente. Você entendeu? O desafio é duplo. Porque o desafio que esse exemplo, esse empreendedor tem é
oferecer um produto de qualidade a um preço competitivo com bom atendimento. E preço competitivo é um detalhe importante. Sim. Porque quando você fala em preço competitivo no mercado de cervejas artesanais, sendo que a referência é a cerveja de alta escala, que tem outro padrão. Nossa, eu vou te contar uma história, vou abrir um parênteses aqui. Eu abri a loja, não, isso é muito louco, cara. Tinha 15 dias a loja, eu lembro disso, eu conto porque eu guardei nos anais da história. A loja tinha uns 15 dias. Ainda bem que é os anais da história. Anais da história. A loja tinha uns 15 dias de inaugurado. Nós estamos lá em 2016. Pouco tempo, mas imagina 2016 lá e... Enfim. Tá o Sereno lá, trabalhando ali, tal, brigando pra mostrar a proposta e tudo mais. Entrou um cliente, enfim, recebi e tal. Mas ele não me deu tempo nem de argumentar muito, né? Ele chegou na loja, boa tarde, pois não, seja bem-vindo e tal, posso te ajudar? E assim como qualquer outro passante, para conhecer, claro. E ele falou assim, que é isso aqui e tal? Você vende chopp? Você vende? Ah, eu tenho chopps artesanais, cervejas artesanais e tal. Ele olhou e eu tenho o TEP lá, lembra que tinha uma lousa? Escrita à mão, uma coisa bem craft mesmo, que faz parte da cultura, já dentro daquela atmosfera. Ele olhou lá, chopp e tal. Lá, eu queria tomar um chopp. E aí ele usou a expressão dele, eu queria aquele fraquinho. Bom, então vou te oferecer um Pilsen, né? Que é um chopp mais leve e tal. Quanto que é? Aí, não sei, não vou lembrar, mas vamos supor que era, sei lá, R$10 o copo, né? Lá, lembra que a gente trabalhava com a caneca lá, no primeiro formato. Hoje é esse daqui. Ficou lindo, né? Taça linda. Ficou bacana pra caramba. Inclusive taça que o Sereno teve que trazer mais uma porque eu quebrei. Ele quebrou, gente, ele quebra as taças. Eu sou uma anta, uma Aí ele olhou assim e falou assim, Ivana, me dá essa daí então, é essa mesmo. E eu tava servindo, ele falou assim, não, mas quanto que é? Eu falei, essa daqui é R$10. Pô, louco, você tá doido de vender cerveja? Eu compro litrão lá de não sei o que, marca X, por R$3, R$3,40. E virou as costas e foi embora. E eu tirando o chopp lá. Então, assim, tudo bem quanto a isso, tá tranquilo, não tem por que se desesperar. O que foi o ensinamento? Tem público pra tudo. Então, assim, não adianta. Aquele cidadão, naquele momento, nada de errado com isso, ele tinha a referência do que era cerveja, do que era chopp, aquela que ele estava acostumado. É complicado você falar que é um outro mercado. É, outro produto e tal. É igual entrar numa concessionária hoje e falar assim, quanto custa esse Porsche? Aí nego falar assim, esse Porsche custa 300 mil. Fala, você tá louco, mano, eu compro um Palio por 60, 40 mil. É carro, mas é pra outro motivo. Aquele carro. E o vendedor vai olhar pra você e falar, não tem como estabelecer. São carros, ok, mas uma é uma proposta, é cerveja, mas e aí? Nada contra o Palio, ele é um carro, vai te levar e tudo, mas é um público, é uma proposta. Aliás, eu adoro os carros motor 1000, porque são econômicos pra caramba. Então é isso, então sempre tive um grande respeito por todos que lá adentram para conhecer. Eu acho que você tem que entender que você está trazendo alguma coisa. E existe isso em outros segmentos também, quando você quer montar algum produto premium e tal. Nada de errado com isso. A gente atende todo o público. Nós temos um portfólio gigantesco, com N preços, valores extremamente acessíveis. É só dar uma chance para conhecer, enfim. Hoje, aí cresceu, aquela proposta cresceu, a gente trabalhou, criou essa cultura, trouxe o Growler Station, TEP, falando, aí criei uma confraria, isso é interessante também, a confraria Bebedores também, que hoje está com 76 paneleiros. Comecei a congregar e organizar essa turma, são 11 cidades envolvidas, fiz evento, cresceu a cultura, eu falei, bom, agora é o momento, e aí nós organizamos e fizemos um empreendimento maior, que é a loja que você conhece hoje, a operação que existe. Uma operação muito maior, é claro, com mais colaboradores, um portfólio gigantesco. Colocamos a opção das carnes, preparamos, aí tem as porções e tal. E estamos trabalhando ali dia a dia, ainda hoje e sempre, disseminando a cultura, defendendo, apresentando para as pessoas. E hoje o Bebedouro está nessa cena e, modéstia à parte, fico muito orgulhoso de ter iniciado isso e feito um trabalho. E hoje a turma está aí replicando, enfim, eu acho que é uma história bacana. Eu lembro no dia que eu te conheci. No dia que eu conheci o Sereno foi engraçado. Porque Como é que foi?
Você não lembra? Eu não lembro. Eu lembro. É porque pra você, eu sou um, né? Não que seja o cliente não seja importante, mas imagina a quantidade de pessoas que eu atendi nesses anos. É muito, né? não dá pra lembrar todas as situações. Não dá pra lembrar todas as situações. Mas eu lembro que a minha esposa acho que tava grávida, eu tava com a Heleninha, com a minha filha no carrinho. Tava no carrinho, ela tá me lembrando aqui nos bastidores. Recém-nascido. Tá? Recém-nascido e tal. E eu vinha de São Paulo. Eu tinha acabado de fechar, porque eu tinha uma agência de brindes em São Paulo. Sim. Especializada em brindes e tal, né? Completamente offline da proposta que a gente tem hoje. E lá eu tomava um chopp muito bom artesanal. Que era inclusive de uns clientes meus. E esse tá acabando aqui. Ô, produção, tem que trazer mais. Cadê a produção? Tá vendo? Tem viu? produção, hein? Eu vou falar pra uma tal de empresa Empório Sereno. Patrocina nós, né? Paga nós! Aí, eu vindo. A hora que eu bati o olho e vi a estética do local, vi os preços e o negócio de chopp, eu falei, peraí, aqui tem chopp artesanal. A felicidade dele. Foi assim? Cara, eu olhei pra aquilo e falei, caraca, quanto tempo que eu não bebo uma Você cerveja imaginava decente. achar isso numa cidadezinha do interior de São Não, Paulo? não imaginava. Aí eu entrei, eu lembro até hoje, Vou conhecer esse louco. Quem será o louco? eu entrei assim, né, com uma barba um pouquinho mais respeitosa, olhei, tinha A minha dois... tava assim, né? Na época tava aqui, grande. né? Olhei um barbudo do lado de lá do balcão, dois barbudos sentados, eu falei, aqui tem IPA. Tem, Aí os certeza. caras se olharam e falaram, mais um ipeiro. Então, verdade, bem-vindo ao clube, né? Então, assim, essa coisa de você, assim, aquilo que você tem num grande centro comercial, que é São Paulo, São Paulo é o que a gente chama de cidade global, né? Você tem todas as culturas, todos os produtos. Tudo, o que você quiser. O que você quiser, Qualquer sabe? hora. Eu quero, sei lá, fazer uma festa com anão e girafa e elefante, com tudo pra cima, você faz. Eu acho que não foi proposital, não foi consciente, mas por conta até da minha composição, da história, cultura e tudo mais, a referência que eu tenho é São Paulo. Eu tenho hoje, a gente tem uma operação modéstia à parte digna de grandes centros. Isso daí Não, isso é fato. Isso é fato. Tem muita gente que fala até, olha, tua loja, ela tá, né, ela às vezes destoa, né, um pouco da cidade, enfim. Mas eu acho bacana trazer isso, essa experiência, apresentar isso para o público local. A gente atende hoje todas as cidades do entorno, dessa micro-região. Taiúva, Taquaral, Taiaçu, Viradouro, Sertãozinho, Barretos, Monte Azul, Morro Agudo, Monte Alto... Tem uma praça já extensa. Sim, ali. eu tenho clientes que vêm, pegam a rodovia e tal, o pessoal vem prestigiar. Então são várias cidades, né? A gente vai. E tem também outros empreendimentos onde eu prestei a consultoria e assessoria para ajudar a promover. Então tem Colina, estou ajudando a montar um em Morro Agudo, Monte Alto. Tem umas histórias bem bacanas aí também, daqueles que são entusiastas. E aí também uma veia empreendedora, tem interesse em montar, e eu ofereço todo um auxílio, uma consultoria gratuita, porque sou um eterno entusiasta dessa cultura e eu quero fazer com que ela cresça cada vez mais, disseminar isso daí. Quem sabe um dia a gente não vai precisar mais explicar o que é uma IPA. Nós chegaremos nesse ponto. Assim como o cara lá daquele exemplo não precisa explicar para o cliente o que é uma coxinha, eu acredito, mas vamos ter que trabalhar. É muito umbigo no balcão, é muita saliva. Desde que feito com amor, desde que feito com carinho, com respeito, daqui a alguns bons anos a gente vai alcançar esse cenário. E aí, depois de tudo isso, eu te pergunto, qual foi a grande lição da sua história até aqui? Eu disse pra você que eu comecei a trabalhar com 12 anos. Comecei a vender picolé. Isso foi extremamente importante na minha construção enquanto ser humano e tudo. E acabou despertando essa veia empreendedora. Uma grande lição que eu tirei, e hoje eu passo isso para a equipe, para os nossos colaboradores, e isso realmente é muito determinante, acredito, na trajetória de sucesso. Primeiro, trabalhar com verdade. Seja verdadeiro para o teu cliente. Tenha uma relação de verdade. A venda, ela é o final de um processo, ela é só o resultado de um processo. Então eu abandonei a preocupação com a venda. Eu hoje atendo, eu e toda a equipe, nós atendemos o cliente, nós acolhemos esse cliente, entendemos a dificuldade e a necessidade dele, e aí propomos a ele
um produto que atenda aquele momento, né? As pessoas são dinâmicas, cada dia um paladar, enfim. Seja verdadeiro em tudo que você fizer. Respeite o seu cliente. A venda vai acontecer, ela é só o resultado de um processo. Não se preocupe, ela acontece. Então, ofereça uma experiência e respeite, eu acho que é a maior lição que a gente pode tirar. Respeite o seu cliente. Cada cliente é único, todos são importantes e ele é o teu maior patrimônio. Hoje não é a loja, não é a marca, por maior que seja, o meu maior patrimônio é meu cliente. É cada um que vai até a loja, que prestigia, que está ali com a gente. Eu acho que essa é a maior lição que eu posso tirar. Sereno, obrigado pela visita. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sucesso para a Yumi. Cheers. Para todos. Cheers. Saúde.